o Inácio. Então, estamos gravando, quem não quiser, né? Então, só fechar sua câmera, né? Quem não quiser aparecer na gravação, né? Então, a gente orienta. Então, vou apresentar o Inácio, né? Eu acho que meio que dispensa apresentações, mas vamos, né, apresentar aqui que tem, né, os livros e tal, que a gente pode também divulgar, né? O Inácio é psicanalista, membro pleno do CEP de Porto Alegre, membro titular e didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e autor dos livros Metapsicologia, um olhar sobre a pulsão de morte, das não vou conseguir dizer. Unheimlich, até que para o contrário. Unheimlich. Olha que eu sou alemã e não consigo, bom, mas enfim, né? Isso aí é outra interpretação, né? Não vamos falar disso hoje. Das Unheimlich, em Confidências Metapsicológicas, Racismo por uma Psicanálise Implicada, Identificação, a imanência de um conceito que está no prelo para a publicação, tá? Então, já fica aí a dica para o próximo livro a ser adquirido, né, Inácio? Então, né, o Inácio a gente pediu para o Inácio falar sobre os dois funcionamentos, dois princípios do funcionamento mental, e vai ter um tempo de fala, e depois a gente abre, então, para discussão, né, e aí vamos tentar fazer um bate-papo depois, né, Inácio, assim, né, que todo mundo possa sentir a vontade para falar, que eu acho que o nosso grupo aqui é um grupo bem aberto e bem acolhedor, então, assim, que estamos abertos aí para o bate-papo. É isso aí, Inácio, contigo a palavra. Bom, então, boa noite oficial a todos e todas, um agradecimento muito especial à Liege e à Anne pelo convite, né, por toda também o cuidado, o carinho aí de nós conseguirmos acertar datas, né, em tempos em que a gente acaba tendo uma série de eventos, o que é muito bom, né, mas que nem sempre a gente consegue contemplar, né, o convite para esse espaço. Eu acho que esse convite já existia, acho que desde o ano passado, nós não conseguimos chegar a acordos de datas, mas daí esse ano a gente conseguiu retomar, e fico muito feliz de estar aqui, vendo vários rostos aí conhecidos de vários outros espaços. Então, me sinto muito em casa, né? Isso que a Anne propôs, assim, que eu pudesse fazer uma fala inicial, né, sobre como é que eu compreendo esse texto freudiano, e a ideia é que a gente possa conversar. Eu acho que escutar, e sabemos a importância da escuta, mas eu acho que também a importância de nós podermos também interagir, conversar, podermos trazer as nossas questões, né, sobre esse texto que suscita questões extremamente importantes, relevantes, e, evidentemente, né, quando a Anne e a Liege me convidaram, eu vou falar basicamente daquilo que eu me sinto um pouco com maior intimidade, que é o pensamento freudiano. Evidentemente, vocês que estudam mais ou que estão mais familiarizados com o pensamento do Bion vão poder fazer ligações, e que, para mim, também é um ganho importante poder ver também como é que são os desdobramentos que vocês fazem dessas ideias à luz do pensamento do Bion. Bom, então, dito os agradecimentos, então, bem feliz, então, extremamente satisfeito mesmo de poder estar, né? Tenho aí uma história com a Liege um pouco mais recente. Com a Anne nós temos uma longa história que nós não vamos citar, porque não vem o caso. A Anne estudamos juntos há muito tempo, produzimos livros juntos, escritos juntos, então temos aí uma longa parceria nesse espaço, com o IPSE também, que é um outro espaço, onde também me sinto muito em casa, assim, com várias trocas importantes. Bom, então, como é que eu pensei em falar em torno de 30 minutos, né? Se ficar muito cansado e vocês dormirem, vocês me dão um sinal que a gente muda o tom, começa antes, né? Então, não tem problema nenhum, a gente tem que ficar acordado dentro do possível. Mas eu pensei, como é um pouco o meu jeito de falar sobre o pensamento freudiano, que me faz sentido, espero que faça sentido para vocês, nós não vamos focar exclusivamente nos dois princípios do funcionamento psíquico, ou ainda, em algumas traduções, os dois princípios do acontecer psíquico, que também me dá um certo tom que me interessa pensar não só o funcionamento, mas o próprio acontecer do aparato psíquico. Bom, esse texto de 11, ele vai ser precedido, evidentemente, de textos importantes que antecedem a ele e textos que vão se desdobrar a partir dele. Bom, eu suponho que quando a Anne e a Liege me convidaram dentro desse espaço para falar sobre ele,
provavelmente um dos elementos que eu me atrevo a pensar, que tem a ver com toda a teoria do pensamento que o Bion vai desenvolver e que provavelmente esse texto e outros que eu vou trazer para vocês são textos centrais dentro daquilo que eu pressuponho que ele vai se utilizar do pensamento freudiano para construir sua própria teoria e seu próprio pensar com as suas particularidades. Então, esse texto ele tem essa questão importante. Se vocês tiverem tempo ou leram a nota do editor da Imago, por exemplo, que tem uma rápida introdução matemática, ali ele vai nos dizer algumas coisas importantes. Uma das coisas que ele vai dizer, além das questões teóricas, que esse texto não foi tão bem recebido pelo mundo psicanalítico em 1911. O Freud teria dito que esse texto até foi recebido com uma certa indiferença, com uma certa questão que o Freud não estaria dizendo nada de novo e tão relevante assim, afinal, eram coisas conhecidas, princípio do prazer, princípio da realidade, mesmo que o nome princípio da realidade ele venha à tona explicitamente nesse texto, mas não foi recebido com grande entusiasmo pelo mundo psicanalítico, entre tantas coisas que o Freud vinha produzindo. Mas uma das questões que eu acho importante, e que aí eu não sei exatamente como é que o Bion se situa no tempo e no espaço, realmente não sei, foi uma falha minha que eu poderia ter olhado isso. Esse texto, para que ele possa ser compreendido na sua visão metapsicológica, que eu acho que é uma visão importante, ele é precedido de alguns textos bem importantes. Mas o texto que eu entendo que é o texto central, que antecede o que está dito nesse texto de 11, nós vamos nos reportar para 1895 para o projeto para uma psicologia científica. Por que eu digo que eu não sei por onde o Bion andava nesse período? Porque você sabe que o projeto ele tem algumas particularidades importantes, para quem não conhece, para quem já sabe, eu gosto de contar a história, eu vou contar essa historinha curtinha do projeto, porque ela marca aí um modo interessante do Freud lidar com as suas questões, né? Nós sabemos que o projeto, ou as cartas Freud-Fliess, da qual o projeto faz parte, elas vêm à luz só 1950. Até 1950, o mundo psicanalítico não conhecia o projeto para uma psicologia científica. Assim como não conhecia as cartas a Fliess, não conhecia uma série de coisas importantes disso que muitos dos historiadores vão chamar a pré-história da psicanálise. Pré-história, dentro de alguns que consideram a interpretação do sonho o marco inaugural do nascimento da psicanálise. Faz um certo sentido que ela seja o marco inaugural, porque digamos que é o grande momento que Freud apresenta a sua ciência para o mundo científico da sua época. Então, colocar a interpretação dos sonhos neste lugar tem uma certa validade, desde que a gente entenda que a pré-história ela não é menos importante que a história, ela é os fundamentos de uma história que vai acontecer e que vai chegar, por exemplo, a 1900 e vai se desdobrar em vários elementos até 1940. Né? Quando eu falo do projeto, e quem já me conhece um pouco sabe das minhas paixões por esse texto, eu acho que é um texto fundamental, né? Ele é um texto que tem algumas particularidades difíceis, porque ele não foi feito para ser publicado. Então, é uma questão importante. O Freud escreveu dentro das suas correspondências com Fliess e dentro de um esboço. Ele faz jus à palavra projeto. Ele faz jus à ideia do Freud sinalizar uma série de questões de que ele vai desenvolver durante 45 anos, se a gente pegar 95, e o compêndio, né, de 40, são 45 anos de produção freudiana. Então, o projeto para uma psicologia científica, ele é, na realidade, uma grande apresentação de ideias e conceitos que o Freud vai desenvolver. E eu sempre digo que o Freud vai desenvolver as ideias do projeto em dois grandes caminhos. Um caminho vai desaguar na interpretação dos sonhos e o que nós vamos conversar, que o Freud vai construir até 1920. Outro caminho vai desaguar lá em 20, além do princípio do prazer e todas as transformações que o Freud vai fazer na sua teoria e agregando aí a partir dos 20, a partir do projeto, um dos conceitos que está no projeto, que o Freud vai retomar e que tem a ver com a nossa temática indireta hoje, é que a partir de 20, o Freud reintroduz para a cena o princípio de inércia ou princípio de nirvana, que ele nomeia aqui. Então, a partir dos anos 20, nós vamos ter três grandes princípios regendo a vida psíquica. Nirvana, princípio do prazer, objeto do nosso estudo hoje aqui, e o princípio da realidade. Então, a partir dos anos 20, uma parte do projeto ressurge através do princípio de nirvana, aqui princípio de inércia, 95, né? Lá em 1920, princípio de nirvana, que o Freud vai atribuir a Barbara Lu uma possibilidade de pensar essa busca da tensão zero.
Bom, nós não vamos nos ocupar diretamente desse caminho, que vai culminar nos anos 20, porque seria uma outra atividade, e você sabe que eu tenho um jeito de fazer um marketing pessoal, que eu vou dizendo algumas coisas teóricas, e digo, depois vocês me convidem para voltar. E como a Ana e a Liege são umas queridas, eu sei que elas vão me convidar de novo. Então, ficam umas deixas aí dessa outra parte que a gente pode voltar a vir conversar numa data futura. Mas, retomando, o que o projeto nos interessa para o texto que o Freud vai trabalhar em 1911, e que eu acredito, se o Bion não conhecia o texto, ele devia ter conhecido, porque muito do que eu suponho que ele vai teorizar, o texto de 11 é um texto mais tijolo, é um texto em que o Freud cita um monte de coisa e faz um aglomerado. Eu sempre digo assim, todas as vezes que a gente lê o Freud e esses textos de 2 ou 3 páginas, vocês podem ter um frio na espinha, porque vai ser uma torada, porque tal a densidade do tema. A interpretação do historiador é 2 livros, a gente vai lendo, vai conversando com o Freud, vai voltando, ele repete, porque o Freud sabe das nossas limitações. Então, ele repete, ele sabe que ele máxima aquela... Vamos fazer esse pessoal recordar, repetir, ver se eles elaboram algumas coisas. Tem alguns textos que ele faz um condensado. Posso citar os 2 princípios e um outro texto que nós vamos conversar, pelo menos finalizar, que é o texto da negativa. Lá O Inácio foi mutado, peraí. Eu acho que entrou, tem que... Isso, abrir o Inácio de novo, pronto. Sem querer, eu acho que foi mutado o Inácio. Vai lá. Tá bem. Não vou tratar isso como censura, porque eu sei que não estamos em tempos de censura, não devemos estar. Não, tá? não devemos estar. Tá. E nem vamos entrar. Nem vamos entrar, vamos seguir falando livremente, discutindo com liberdade de fala, de conversa. Né? Bom, então o Freud vai pegar, eu citava a negativa como um texto curto e denso. Os 2 princípios também têm essa densidade. A gente pode simplificá-lo, como a gente simplifica aquilo que a gente não entende ou que a gente não trabalha ele. Mas para trabalhar a complexidade desse texto, nós estamos voltando a 95. 95 e o projeto, eu vou sinalizar 3 pontos do projeto, que são 3 pontos dentro da ideia da gente pontuar algumas coisas aleatórias desde a minha leitura, que possa ajudar vocês a compreender o que está implícito no texto de 11, mas não está explícito. Se vocês forem pegar o projeto para ver essas questões, se o Freud tem uma teoria do pensamento, né, podemos discutir se o Freud tem ou não uma teoria do pensamento. Nós temos que Bion tem uma teoria do pensamento. Nós podemos discutir se o Freud tem ou não tem uma teoria de pensamento. Eu partiria do pressuposto que ele tem uma teoria de pensamento, não tão organizada e tão didaticamente colocada como provavelmente o Bion tem. Qual é a teoria do pensamento em Freud? Para a gente escrever uma possível teoria do pensamento Freud, eu vou ter que retomar o projeto, ponto 16, 17, 18 e 19. Né? Esses 4 pontos são fundamentais. Ali o Freud vai falar do pensar e do julgar nas suas mais variadas facetas. Então, eu quero escrever sobre o pensamento em Freud. Se eu quiser escrever com profundidade, um dos lugares eu vou retomar esses pontos 16, 17 e 18. Freud vai falar de um pensamento recordativo, do pensamento reprodutivo, de um pensamento discernidor, de um pensamento exploratório. Né? Eu vou ficar um pouco no pensamento exploratório, porque eu acho ele extremamente importante, porque ele vai dar conta de algumas coisas que vai voltar lá no texto de 11, o pensamento exploratório. Bom, mas para a gente chegar nos pensamentos exploratórios, vamos voltar a alguns elementos importantes que o Freud começa já a desenhar em 95 e que ele retoma em 1900 na interpretação do sonho. Boa parte do que eu vou dizer aqui de 95, o Freud retoma lá na interpretação do sonho, principalmente no capítulo 7º, o mais conhecido por nós, o capítulo 7 e no capítulo sobre desejo e o capítulo sobre regressão, aonde o Freud segue a teoria do pensamento que ele vai esboçar aqui em 95. Vai esboçar e vai trabalhar até de forma bem significativa. E o Freud vai cunhar 2 conceitos que eu entendo que eles aparecem, não explicitamente, mas está lá em 11, que é a identidade de percepção e a identidade de pensamento. Esses conceitos são fundamentais, são importantes, né? Se vocês forem pesquisar os dicionários que falam sobre isso, os dicionários vão contemplar o que o Freud compreende como identidade de percepção e identidade de pensamento. A identidade de percepção
parte da lógica freudiana, que o Freud vai dizer, no projeto ele está falando uma linguagem, ele vai falar de desejo, mas não é desejo sexual. Não é desejo como ele vai teorizar a partir da interpretação dos sonhos e com mais propriedade a partir dos 3 ensaios. Por que 3 ensaios? Aí o Freud vai ter uma teoria da sexualidade infantil. Aí o Freud vai ter toda uma concepção do desejo. Mesmo que ele comece a falar algumas coisas sobre o Édipo já em 97, ainda não é tão costurado com a questão de uma sexualidade infantil constituindo o sujeito. O desejo que o Freud vai falar aqui em 95 é um desejo ainda calcado como o modelo da fome, que é o modelo que o Freud vai usar para poder pensar as quantidades endógenas, que depois vai virar pulsão, né? O que pulsa e que demanda uma satisfação. E aí o Freud começa a construir um modelo, e quando chegar na interpretação do sonho, esse modelo vai se tornar mais metafórico, evidentemente, e o Freud vai falar que, a partir do encontro das quantidades endógenas versus o objeto, isso é importante, que eu sempre vou dizer, porque para que nós nunca mais repitamos aquela história que o Freud trabalha em algum momento sem objeto. No pensamento freudiano, na teoria freudiana, toda a metapsicologia freudiana do projeto a 1940, ela é resultante do encontro da pulsão com o objeto. Não existe nenhum momento que não seja esse encontro. O que o Freud vai falar da fase anoobjetal é desde o olhar do bebê. O bebê vive no autoerotismo e no narcisismo primário como se o objeto não estivesse. Mas para que ele possa viver, o objeto tem que estar lá. O objeto da ação específica, que é o objeto que ele inaugura aqui no projeto, né? Esse objeto que ele diz que tem que dar conta das grandes necessidades da vida. E uma das grandes necessidades, que também aparece lá nos 2 princípios, tem a ver, entre outras, com a fome, como modelo paradigmático para pensar. Então, o objeto da ação específica, os objetos primários, eles entram saciando a demanda da necessidade e criando o que o Freud chama estado de desejo. E ele vai trabalhar 2 conceitos importantes que ressurgem também na interpretação do sonho: experiência de satisfação e experiência de dor. A experiência de satisfação é produto do encontro com o objeto. E a experiência de dor é produto dos não encontros com o objeto. Então, desde o projeto, o Freud começa uma outra história que é extremamente importante e que também tem a ver com os 2 princípios do funcionamento mental, que é a máxima que diz que o psiquismo é movido pela ideia do reencontro com a experiência primária de satisfação, o reencontro com o objeto primário. Então, toda experiência de satisfação visa o encontro. Toda experiência de dor é o não encontro. A dor psíquica, no pensamento freudiano, até 1920, é decorrente do não encontro com o objeto da satisfação. Não existe uma dor pura, não existe o desprazer originário, existe uma dialética, prazer, desprazer, de alguma forma desde o projeto, né? Seu encontro é prazeroso, seu não encontro é desprazeroso. Bom, e o que o Freud vai dizer a partir da criação teórica, mítica, que teria a ver com a primeira mamada, ação específica, que gratifica? O Freud já diz no projeto que toda ação específica tem uma parte acidental, que é a parte de qual a função materna, a mãe, não sabe que ela está fazendo. Ela sabe que ela está dando leite, mas tem uma parte acidental, que o Freud não diz o que é, e que nós só vamos dizer mais tarde, que é o investimento libidinal. Quando dá seio, mas também dá libido. Bom, isso está posto nesse momento inicial, de forma indireta, quando ele fala da parte acidental. Então, a partir disso, o Freud vai dizer que o psiquismo é movido pela busca da identidade perceptiva. O que é a identidade perceptiva? É, cada vez que aciona o estado de desejo, a tendência do psiquismo, movido pelo encontro, princípio do prazer, é fazer o quê? A primeira grande medida que o Freud, lá na interpretação do sonho, vai chamar a via curta, é fazer o quê? A satisfação alucinatória do desejo. Toda vez que eu crio um estado de desejo, o estado de desejo parte para uma questão alucinatória, satisfação alucinatória do desejo, eu crio uma identidade perceptiva. E aquilo vai gratificar o bebê humano por um tempo X, e ele vai seguir naquela lógica. Se nessa interim o objeto se apresenta, tu vai ter a satisfação alucinatória e a satisfação do encontro. E aquilo que o Freud vai dizer,
essa experiência de satisfação do alucinatório ao encontro com o objeto, ela não produz diferenças psíquicas, ela não produz maiores trabalho psíquico. O Freud vai dizer que a experiência de satisfação ela é indiferenciadora. E a experiência de dor é diferenciadora, ou seja, quando não há o encontro. Quando não há o encontro entre o meu estado de desejo e o que o mundo me oferece, e já no projeto Freud fala que o mundo externo vai nos oferecer indicadores, signos de percepção, signos da realidade externa. Ele não usa a expressão princípio da realidade. O princípio da realidade só vai surgir em 1911. A partir de 11, a dialética vai ser princípio do prazer versus princípio da realidade, não é nem desprazer. O que ele trabalhava até então é prazer e desprazer. A partir de 11, ele dá uma nova equacionada e vai dizer que são dois princípios que vão estar implicados no funcionamento, mas, como eu dizia, no próprio acontecer do aparato psíquico. Então, isso é importante. E aí, quando Freud diz que não há o encontro, vai se desenvolver a segunda identidade, que é a identidade de pensamento. Ou seja, o que significa? Eu não encontrei o objeto do meu desejo. O Freud tem uma fórmula bem didática, mesmo que o projeto seja um pouco árido, tem uma forma didática. Ele diz, olha, o estado de desejo eu vou representar por A mais B. A mais B é o que eu desejo, né? Uma incógnita que ele monta. Ele diz, quando o sujeito olha para o mundo externo, os indicadores, né, do mundo externo me dizem, se eu tiver algo semelhante A mais B, A mais B', eu estaria habilitado a fazer a descarga. Porém, quando eu encontro A mais C, não é factível, que lembrem que o A é o que tem em comum, e o B, C, D são os atributos da coisa, né? Que tem uma pegada kantiana. A é a coisa, a essência do objeto, B é os atributos da coisa. Lembrem, nós nunca temos acesso à essência da coisa, nós temos acesso aos atributos da coisa. Os atributos do seio mãe. Como é que são os atributos? O cheiro, a cor, a textura, etc. Isso vai criar uma representação coisa, que lá em 1900, depois em 15, vai virar matéria-prima do inconsciente. Vai ser as representações coisas, elas que vão gestar o estado alucinatório, que nós estamos falando estrutural, importante, significativo e tem a ver com o desejo. Então, a identidade de pensamento ela vai ser o quê? Eu vou ter que buscar nos arquivos da minha memória outras vivências que me permita olhar para o mundo externo desde uma outra perspectiva. Porque aquela perspectiva primeira se frustra. Não pode, não é o que eu preciso. Por isso que isso tem a ver com o conceito de um pensamento exploratório. O que é? É explorar e buscando dentro dos arquivos da memória outras marcas psíquicas que amplia a minha capacidade de saber da minha história para que eu possa olhar para o mundo externo desde um outro lugar, desde uma outra perspectiva e talvez encontrar o que não é o seio, o velho exemplo, mas é uma madeira. Ou se não é o seio, é um chazinho que tem um gostinho de glicose. Ou seja, outros elementos que remetem ao objeto originário, mas não é o objeto originário, mas me permite satisfazer a necessidade e o desejo. Então, desde o projeto tem esse jogo. E um jogo importante, que o Freud vai dizer não só em 11, a dialética entre o princípio do prazer e o que vai chamar depois princípio da realidade, não se trata de uma correção do mundo interno em relação ao externo. Não, é uma correção do mundo interno em relação ao próprio mundo interno. Né? É uma correção interna dentro do próprio interno. Por quê? O Freud vai dizer qualquer psiquismo que fosse movido exclusivamente pelo princípio do prazer iria levar a nocaute, iria levar a uma catástrofe psíquica. A satisfação alucinatória do desejo constitutiva, que vai reger o pensamento freudiano durante toda a obra dele, ela tem que ser autolimitada, ela tem um tempo de vigência. Se ela seguir, ela vai ser uma própria vivência traumática para o aparato psíquico. Podemos pensar na psicose, que é um refúgio numa questão alucinatória, apregoado ao princípio do prazer, aonde o princípio da realidade não cumpre a sua função de contenção psíquica e de capacidade pensante. Então, o projeto, o Freud vai sinalizar essas coisas, identidade de percepção, identidade de pensamento, o pensamento dito exploratório, que é a capacidade de transitarmos por várias coisas, né?
alguém me pede para poder reexplicar um pouquinho a identidade de percepção. Quando eu enxergar aqui, eu até respondo. Se vocês enxergarem no chat, quiserem me interromper, não tem problema nenhum, porque a gente pode seguir conversando. Então, vamos retomar o que é a identidade de percepção, né? Eu vou dizer mais se eu não disse, né? Então, o psiquismo é movido pela busca da identidade de percepção. O que é identidade de percepção? É eu dar conta do que eu desejo e como é que eu vou realizar o meu desejo, né? A identidade de percepção, a priori, ela sempre quer buscar a via curta. Qual é a via mais curta e mais imediata para mim conseguir uma possível identidade de percepção? É eu tratar o meu estado de desejo de uma forma alucinatória. Então, eu alucino, eu sou o seio. Então, todo bebê vive, bebê medianamente bem investido, que ele é o seio e ele consegue viver como se ele fosse o seio, por isso que se chama anavegetal, desde o fenômeno, e ele consegue viver sem precisar ir em busca de, né? Porém, isso é autolimitado, o autoconservativo vai se impor e vai fazer trabalho psíquico. Então, essa identidade perceptiva da via curta, ela não vai dar conta. Eu vou ter que conseguir uma identidade perceptiva por uma via longa. Qual é a via longa da identidade perceptiva? Da identidade de pensamento. Por quê? Porque a identidade de pensamento está a serviço da identidade perceptiva, correto? Só que, em vez de ser a via alucinatória, com algum possível encontro, vai ser a via que amplia outras possibilidades de realizar o desejo. Isso amplia a nossa capacidade psíquica. A identidade de pensamento, ela vai criando outros elementos, outras possibilidades para que eu possa realizar o desejo. Eu vou descobrindo outros substitutos do seio materno, numa analogia simplista do que o Freud coloca, né? Mas a identidade de pensamento tem a ver com pesquisar, com olhar para dentro de si, né? Lembrem, não é a realidade externa que muda. O que muda é a capacidade psíquica de lançar luz em zonas que não tinha luz. Por exemplo, se eu souber mais do meu... Isso é válido até hoje. Estou usando o bebê como referência, mas o que a análise faz com todos nós? Ampliar o saber do nosso inconsciente, digamos, a verdade do inconsciente. Quanto mais eu souber do meu inconsciente, mais eu vou enxergar coisas no mundo que normalmente eu não enxergaria. E se eu enxergo mais, eu tenho mais possibilidades de negociar entre o meu desejo e as possibilidades de gratificação. Então, a gente passa a conhecer mais coisas. Por quê? Porque o psiquismo está mais permeável, antes para o nosso inconsciente e depois para buscar no mundo externo outras possibilidades. Por exemplo, quando a gente aprende a ler, quando a criança aprende a ler, a leitura, simbolicamente, ela tem a ver com o quê? Ela abre uma série de possibilidades do sujeito começar a saber coisas que permitem que ele vai poder olhar o mundo desde uma outra perspectiva. E isso vai ampliar a capacidade dele lidar com o princípio da realidade, se vocês quiserem usar essa expressão. Então, o psiquismo é movido pela busca da identidade perceptiva. Tem uma via direta, que é a via alucinatória, correto? A via alucinatória pode ser contemplada daqui a pouco com o encontro com objeto semelhante e eu descarrego e dá conta das duas coisas, tá? Só que o Freud diz que isso não amplia a capacidade psíquica de ninguém. Aquela máxima, que eu acho que é do Bill, se não for, me corrijam, né? Que diz, o mal da pergunta é a resposta. Não sei se é dele, mas ele é um dos sujeitos que vai dizer isso. O que ele está dizendo com isso, na minha leitura, com a liberdade de vocês fazerem todas as correções possíveis? Porque quando eu digo sim, eu encerro o pensamento. O Freud diz que, como é que se dá didaticamente as coisas? Tu pensa, tu julga e tu faz uma ação intelectual. Isso ele vai dizer lá no texto da negativa. A partir de uma certa vivência, o sujeito pensa. O que é julgar? É que se aquilo que existe, como existe, de que forma e que destino eu vou dar aquelas informações que o mundo externo me dá. E a partir disso eu vou tomar uma ação. Ele diz uma ação intelectual, por quê? Porque ele passa o posto que é produto do pensamento, que é produto do sujeito se implicar em algo, né? Eu posso pensar, julgar e fazer uma ação não intelectual. Eu fazer uma descarga abrupta no meio externo, né? Então, a ideia do que somos movidos pela busca da identidade perceptiva direta, quando eu encontro, realizo ou alucino, ou a indireta, que dá trabalho psíquico, que é a identidade de pensamento,
E essa tem a ver justamente com algo que o Freud cunhou lá no projeto, que ele vai retomar na interpretação do sonho e que vai desaguar em 11 no nosso texto-chefe, né? Porque o que é o princípio da realidade? O princípio da realidade vai ter que dizer para o princípio do prazer, que é hegemônico no seu primeiro tempo, que aquela forma não é possível e que ele vai ter que pensar como. Tanto que vocês vão ler o texto e o Freud vai falar em algum momento, rapidamente, acho que 2 momentos, vai falar do recalque. O que é o recalque nesse sentido? O recalque, ele sempre é produto de algo que vem do mundo externo, que me diz não, e contém, e ao conter, eu vou seguir buscando realizar o meu desejo, porém, por vias mais trabalhosas e mais produtivas de diferenciações, com maior capacidade de negociação, com maior capacidade de renúncia, se nós formos usar essa expressão. Então, só retomando didaticamente. Então, no projeto, eu pensei algumas coisas que eu julguei relevantes para a nossa temática. Essas coisas vão se desdobrar, e o Freud vai usar uma linguagem muito semelhante no capítulo 7º, ponto C e D, desejo e regressão. Ele vai retomar essas questões. Só que lá ele vai dizer algumas coisas importantes também nessa mesma pegada. Vou citar 2 frases importantes que estão lá. Ele diz, o pensamento é o substituto do desejo alucinatório. Essa satisfação alucinatória das nossas origens, ela vai ser substituída pela capacidade de pensar. E essa capacidade de pensar vai ter todo o desdobramento que nós estamos falando. Então, ele diz, o pensamento é o substituto do desejo alucinatório. O pensamento é um entre alucinação e ação, certo? Então, alucina, deseja, pensa e toma uma ação. Uma escolha de atitude. A ação que eu estou falando é amplamente, né? Uma tomada de posição do sujeito. E ele diz essa frase sobre o pensamento, e ele diz uma frase que é um desdobramento dessa. Ele diz que o pensamento nasce na reativação da imagem mnêmica, lá do inconsciente. Esse pensamento supostamente organizado, que eu estou dizendo, olha, isso aqui está aqui, depois o Freud retomou ali, isso aqui tudo nasce como matéria-prima central lá na reativação da imagem mnêmica no inconsciente, lá na reativação das representações coisas, que são as células psíquicas do desejo e que estão pressionando sempre para ganhar o pré-consciente consciente. Então, ele começa a falar a importância de se pensar um substituto do desejo alucinatório, que faz esse entre, né? Esse meio de campo. O pensar, o Freud vai dizer, inclusive, lá no texto de 11, é uma forma de exercitar uma descarga de forma moderada, uma descarga ou uma satisfação. Tanto que, em alguns momentos, a gente usa no nosso tempo as patologias do ato. O que a gente chama de patologias do ato? Tem um desejo alucinatório, não ocorre um pensamento e ocorre uma descarga letal no outro, no corpo, na cultura, etc. Tem algo de disruptivo, tem algo que a demanda vem e não tem contenção. E pensar é uma forma de mediar. O pensamento é um intermediário importante e significativo. Claro que nós vamos discutir que tem pensamentos muito mais arcaicos, muito mais primitivo, pensamentos que geram muito mais angústia e que obrigam o sujeito à impressão. Mas, de qualquer forma, em termos didáticos, amplamente falando, esse é um lugar importante, por isso que a interpretação dos sonhos é um momento catalisador dessas concepções freudianas, em que o Freud vai, então, nos trazer a importância desse movimento, onde ele cria a primeira tópica, o que nós vamos conversar, e estamos conversando indiretamente a partir de 11, tem a ver com toda a tópica que o Freud criou em 1900, no capítulo 7º. Tudo isso que nós vamos dizer, e já estamos dizendo, tem a ver com a dinâmica entre inconsciente recalcado e pré-consciente, né? Que é justamente a tópica que vai sustentar toda a metapsicologia freudiana até 23. 23 nós vamos entrar agora, 100 anos aí, na famosa segunda tópica. Mas o texto de 11, o Freud está olhando para onde? Ele está olhando para o capítulo 7º da interpretação do sonho. Ele está usando como é que o pensamento se articula nessa tópica e nessa concepção. Bom, dito isso, nós temos alguns outros trabalhos que são importantes para chegar a 11. Um outro trabalho importante, até pela forma como Freud inicia o texto de 11, ele inicia dizendo que mesmo na neurose existe um distanciamento, um afastamento da realidade. Ele diz que isso é condição sine qua non. O neurótico também se afasta da realidade em algum grau.
E por que eu lembrei disso? Porque eu ia citar para vocês um outro texto contemporâneíssimo de 1911, que é o caso Schreber. O caso Schreber é um caso de paranoia, que é um caso psicótico, importante e significativo, aonde o Freud vai trabalhar coisas relevantes e importantes, mas nesse elemento que eu estou pegando, esse distanciamento da realidade, né, do princípio da realidade, que ainda não foi nomeado, mas como é que o Schreber lida com as comunicações do mundo externo? Como é que o Schreber lida com os indicadores de realidade, como Freud dizia lá no projeto? Ele diz que, como a paranoia como uma questão psicótica, o Schreber vai fazer aquilo que ele diz: o internamente abolido retorna desde fora como delírio e alucinação. Essa é uma definição da projeção maciça que o paranoico faz. Então, o Freud diz que o que é internamente abolido, que é o reconhecimento da castração, se nós fôssemos teorizar algumas coisas, retorna desde fora como delírio e alucinação, a forma que o Schreber coloca. Então, ali o Schreber volta às questões alucinatórias do pensamento freudiano pelo viés psicopatológico. Agora, o Freud é o sujeito que sempre vai defender a ideia que a questão alucinatória, antes de mais nada, ela é constitutiva do sujeito psicofreudiano. Nós nos constituímos a partir de um processo alucinatório, desde a satisfação alucinatória do desejo até a própria sonhar. Sonhar é alucinar. O Freud vai ser claro, ele vai dizer várias vezes isso lá no compêndio, de novo, que a psicose, o sonho é uma psicose dormindo. O Freud tem muito claro que a dinâmica psíquica do processo do sonhar é semelhante à dinâmica psíquica das alucinações e os delírios psicóticos, com a diferença, evidentemente, que um está sob o julgo de um princípio da realidade que disse recalca, contém, sonha e dorme, e o outro tem a falência do recalque, que não cumpre a sua função e, evidentemente, retorna como delírio e alucinação aquilo que não foi possível de ser contido. Então, esse cenário vai preparar para que o Freud chegue no texto de 11 e vá, então, tecer essas duas questões importantes. Uma é essa questão, então, que o princípio do prazer, que obviamente tem sempre um link com o desprazer, mas ele é, então, esse grande motor da vida psíquica. Esse motor que tem a ver com o Freud cunhar dois conceitos fundamentais para sustentar isso e que, pela primeira vez, é cunhada nesse texto, que é o eu prazer e o eu real, o eu realidade definitiva. O eu prazer que o Freud vai nomear, é o eu que é regido basicamente pelo princípio do prazer. O eu do eu prazer é o eu da identidade perceptiva via alucinatória. O eu prazer é o bebê dizendo eu sou o seio e eu posso prescindir do encontro com o objeto, viver como se pudesse. Então, é a hegemonia disso. O Freud vai cunhar esses dois tempos do eu, que é importante, só lembrando também uma coisinha que tá permeando esses assuntos, que quando eu falei do projeto, eu esqueci de dizer uma definição importante, porque é uma definição que vai se manter na concepção do eu freudiano, de 95, 23, 32, das várias tópicas freudianas, que o Freud vai dizer, se existir um eu, ele tem que inibir os processos psíquicos primários. Tem que inibir por quê? Porque se não inibir os processos psíquicos primários, nós iríamos uma descarga mais absoluta e aquilo que eu falava, essas experiências alucinatórias seriam altamente destrutivas e deletérias para o sujeito. Então, a função do eu é uma função de inibir o processo primário e quando tu inibe, tu abre portas para pensar outras formas para que aquele desejo seja realizado. Então, é uma função do eu, seja do projeto, que é um esboço do eu, ou seja o eu da segunda tópica, classicamente falando. O eu tem que poder... O eu vai ser o agente do recalque, por exemplo. O eu vai dizer não, principalmente do recalque secundário. Primário tem outras complicações, outros elementos que nós vamos deixar em aberto neste momento. Então, esse eu cumprindo essa função, ele é importante. Mas quando o Freud cunha o eu prazer é esse eu mais hegemônico. É esse eu que vai representar todo o hedonismo do princípio do prazer. É esse eu que está por um tempo, ele está apartado dos indicadores que a realidade apresenta
e que, à medida que o princípio do prazer vai se apresentando, lembrem, ele é quase uma exigência. Quer dizer, assim, o princípio do prazer, que está calcado na satisfação alucinatória do desejo, ele tem uma coisa paradoxal, porque também é ele que demanda a necessidade de que o princípio da realidade se instaure. Porque se o princípio do prazer também tem a ver não só com a realização, mas o que aquilo produz na próxima instância, o que o desejo produz quando ele é realizado na parte pré-consciente do eu ou na parte nos interesses do eu. Quando Freud cunha a expressão que a dualidade é entre as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação, ele diz, ou ainda, entre os interesses do eu. Eu gosto muito mais da expressão os interesses do eu. Por quê? Porque os interesses do eu têm a ver com o autoconservativo, mas os interesses do eu também têm a ver com outras medidas protetivas que o eu tem que tomar para que o desejo seja realizado, mas de forma transformada e mitigada. Mitigada, que é todo esse trabalho de transformação e de substituição. À medida que, quando a gente chega em 11, o Freud já tem toda uma complexidade do que se trata o desejo, incestuoso e parricida, dentro da linguagem freudiana. Todo esse trabalho do eu-prazer tem a ver com esses desejos edípicos que têm que ser contidos, porque se não forem contidos, lembre que o Freud vai falar lá em 26 que o recalcado é um fora da lei. Quem o mantém na lei é o recalque. Então, o recalque tem a ver, justamente, o recalque secundário em especial, tem a ver com a internalização de algo que veio de fora, das figuras parentais, que instaura essa questão, porque a gente poderia perguntar, né, assim, didaticamente ou metapsicologicamente, o que é o princípio da realidade para Freud. O princípio da realidade para Freud, nós temos que abstrair de que realidade ele está falando. Qual é a realidade que o psiquismo vai ter que se virar para dar conta, né? Quando a realidade vem de encontro ao meu desejo, é aquilo que nós falamos. Isso, ok, via curta, realizo, ótimo, mas é isso, né? Esse psiquismo não vai se complexizar. Ele se complexiza à medida do não encontro, né? Então, se não tem a resposta da pergunta, vamos seguir trabalhando e vamos ver como vamos responder isso. Vamos ampliar a nossa capacidade reflexiva e a nossa capacidade transformadora. Mas, então, o que o princípio da realidade, que ele vai se transformar numa espécie de organizador da vida psíquica? O princípio da realidade, se eu fosse usar uma expressão freudiana, é, de alguma forma, o anúncio da castração. O princípio da realidade, ele sintetiza o quê? Desde que a gente entenda que o complexo de castração em Freud, ele é além das diferenças anatômicas entre os sexos. A diferença anatômica entre os sexos é um dos elementos que o Freud vai usar para teorizar. Teorizar. O Freud começa a pensar o complexo de castração a partir do reconhecimento das diferenças anatômicas entre os sexos. Né? Quando ele vai falar pela primeira vez do complexo de castração, é em 1908, né? Quando ele está escrevendo Teorias Sexuais Infantis. Nós estamos em 11. Então, faz 2 anos que ele recém começou a falar pela primeira vez sobre a castração. Então, o Freud parte das diferenças anatômicas até chegar à separação do corpo da mãe. Então, das diferenças anatômicas, ele diz, tem a questão da perda das fezes, tem a perda do seio, o desmame, e, por último, a separação do corpo da mãe. Ou seja, esse quadro que começa com separação do corpo da mãe e que termina, dentro de uma linguagem didática, né, na diferença anatômica, é nesse interim que está a complexidade do complexo de castração, que faz que os lacanianos vão dizer, a partir de Freud, que o complexo de castração tem a ver com a falta, tem a ver com a incompletude. Então, o que o princípio da realidade sempre nos anuncia? A impossibilidade da realização plena do meu desejo. Certo? E que Freud vai dizer, isso tem a ver com a castração, tem a ver que ele vai se apresentar, mas vai se apresentar sempre como alguém faltante. Tanto que a gente jamais pode esquecer que o Freud foi o sujeito que inventou o objeto absoluto da falta. Todo objeto é faltante. Como ele é faltante, por mais que ele me gratifique, vai ter um quanto que ele não vai me gratificar, porque é impossível, esse objeto não existe. Não existe objeto pleno. Existe o objeto sempre, por mais que esse objeto tenha todas as suas questões psicopatológicas, todo ser da cultura está atravessado em algum nível pela castração.
mesmo a perversão. Tanto o perverso está atravessado que ele vai inventar o objeto fetiche, como uma tentativa do não reconhecimento com as suas problemáticas, evidentemente. Então, o princípio da realidade sempre vai nos apresentar a impossibilidade da completude. E nos apresentando isso, ele exige que nós façamos trabalho psíquico, né? Por isso que ele também vai estar a serviço do princípio do prazer. Ele não está na contradição do princípio do prazer. Lembra que eu disse, não se trata de corrigir a realidade interna em relação à realidade externa. Se trata de corrigir a realidade interna em relação à própria realidade interna, que me permite fazer negociação, transformações e decidir. Ah, bom, se eu não posso ter a mamãe, bom, quem sabe eu posso ter a titia, eu posso namorar a vizinha, Ou seja, eu vou corrigir essa minha realidade. E se vocês lembram como é que o Freud termina, né, o último parágrafo, um dos últimos parágrafos do ponto 11, ele vai refrisar a importância da realidade psíquica. Ele vai dizer, obviamente, que nós fizemos essa correção, mas ele diz, o neurótico sofre o que ele sofre em função do que? Ele diz, o neurótico padece do sofrimento de uma necessidade de punição de um crime que ele nunca cometeu, que é o incesto e o parricídio. Ou seja, é o mundo fantasmático que nos guia. E, evidentemente, que todo esse trabalho, a análise, etc., tem uma missão de transformar essas realidades para que o sujeito fique menos submetido ao seu mundo fantasmático, ao seu mundo que trata a fantasia edípica como se fosse real. Tão real que o sujeito pode se punir. Não esqueçam que nessa pegada, nós estamos em 11. Quando Freud chega em 16, ele escreve um trabalho lapidar, não sobre os dois princípios, mas que tem a ver com a fantasia, que ele escreve um trabalho Arruinados pelo Êxito. E o Arruinados pelo Êxito, que é um paradigma do neurótico, né? Um neurótico que, né, por culpa edípica, e só tem culpa quem se julga um pecador, né? Numa linguagem judaico-cristã. Crime e castigo. Sou um criminoso, pecador, punição. E a punição, o Freud vai dizer, vai culminar no Arruinados pelo Êxito. Ser punido pela fantasia, por ter desejado, né, ocupar um lugar que não lhe é permitido, né? Descobrir que os limites do meu corpo são maiores que os limites do meu desejo, princípio da realidade, que vai comunicando coisas. Né? No meu desejo eu posso tudo, o meu corpo diz que não. A criança vai ter que descobrir que não é só porque ele não é proibido, ele também não tem competência para ocupar o lugar do papai, tem uma diferença geracional, esses são os limites do meu próprio corpo, simbólico e representacional, que esse princípio da realidade nos apresenta, e nos apresentando, a gente vai corrigindo essas realidades internas em relação a si mesmas, para que elas possam ter novos contornos e novas formas de apresentação. Eu vi que eu queria falar 30 minutos, eu estou falando há mais de 40 minutos, não era o combinado, mas me perdi um pouco nessas viagens aí longas, mas a gente tem tempo para conversar, eu acho. E a gente não dormiu, então, assim, né, daqui a pouco tu vai continuando a falar e a gente não te para também, mas eu acho que talvez seja bom a gente dar uma paradinha, né? É bem importante. Porque ninguém dormiu, né? Tu achou que talvez fosse dormir, mas não, tá todo mundo bem acordado, né? Tá bem. Então, eu não sei, eu queria abrir para se alguém... Eu fiquei pensando algumas coisas, mas, enfim, enquanto, de repente, se tem alguém que tem alguma questão já agora... Tem uma pergunta tá, no chat. então, quem sabe, né? Vamos ver aqui a pergunta. Não, já foi, ele pediu, já era repetir a identidade de percepção, já foi respondido, o Inácio já respondeu, mas se alguém quiser responder, talvez levante a mão, né, e daí a gente vai abrindo, mas eu fiquei pensando, porque como o nosso nome, né, o nome do evento é as intersecções e tal, né, eu fiquei aqui pensando, porque o Bion, quando ele fala do pensamento, né, da teoria do pensamento, ele remete aos dois princípios, né? E aí agora, te escutando, eu fiquei pensando, né, tentando fazer uma relação, porque eu acho que, óbvio, que a teoria do Bion, ela vai muito pela via de como o pensamento se forma,
né? Então, ele não entra dentro da pulsão, do desejo, né? Ele fala em pulsão de morte, em pulsão de vida, né? Ou com personalidade, com predominância de pulsão de morte, personalidade com predominância de pulsão de vida. Mas eu achei interessante, quando tu fala, né, da identidade, não sei o que a Liege ficou pensando também, mas eu fui pensando aqui, né? Quando fala da identidade de percepção, né, que é a via curta, identidade de pensamento, que vamos dizer, que eu fiquei pensando na realização positiva e negativa na formação do pensamento, né? Porque o Bion fala, né, que o bebê nasce com uma crença, né, e uma pré-concepção de que o seio, né, vai se apresentar. E no momento que o seio se apresenta, seria uma realização positiva, um pensamento, vamos dizer, a base do pensamento, né? O pensamento propriamente, mas vamos dizer, essa preconcepção se torna um conceito. E no momento que o seio não se apresenta, que eu acho que aqui, eu acho que dá para fazer essa ligação, não sei se tu pensaste isso também, Liege, que o seio não se apresenta o que ele diz realização negativa. Então, a realização negativa vai fazer com que o bebê tenha um problema a resolver. E esse problema a resolver dá o início, vamos dizer, da possibilidade de pensar. E o que é o problema a resolver? É ele imaginar o seio. Então, aí seria o início do pensamento, né? Então, é muito parecido, né, com essa questão da alucinação, né? Da ideia do Freud, do início do pensamento, que é a via longa, né? Então, a via longa vamos dizer, o que o Bion diz dentro da formação do pensamento, que é a realização negativa e que, bom, eu tenho um problema para resolver, vou ter que pensar, vou ter que imaginar esse seio, né, até ele chegar. Só que aí o Bion coloca mais um fator nisso aí, que é a tolerância à frustração. Que se o bebê, né, que isso vai ser de diferentes, enfim, né, que cada indivíduo vai ter, cada bebê vai ser diferente, né, que tem uma tolerância maior ou menor. Então, esse tempo de espera para a formação do pensamento ou não, vai ter um tempo, né, que é a tolerância à frustração. Um bebê pode ter tanto de tolerância à frustração, e aí começa a descarregar, né, descarregar, porque não vai conseguir pensar, e a única coisa que tem que fazer é descarregar. Então, né, se torna elementos protomentais, elemento, né? Beta. Esses elementos se tornam elementos beta que tendem a descarregar, que é o bebê ficar brabo, né, quando não suporta e não consegue pensar. Mas a formação eu achei muito, vamos dizer, que dá para fazer uma certa aproximação. Claro que o Bion vai, porque, como eu disse, vai por essa questão do pensamento, enfim, né, da gênese do pensamento, né, que ele vai dizer que o pensamento já está ali, que o pensamento ele é a experiência emocional e que precisa de um aparelho para pensar aquela experiência, né, que vai dar conta daquela experiência. Mas eu acho que dá para fazer aproximações, eu acho interessante a gente, né, eu não sei o que o pessoal pensou e que questões o pessoal tem também, eu só pensei de falar isso, já que o nosso objetivo também é tentar fazer algumas explorações e aproximações, né, e o Bion começa o texto dele, da teoria do pensamento, a partir, né, desse texto do Freud, né. E acho também, né, Nene, pegando um pouco esse teu caminho, que talvez tenha dois elementos que talvez se juntem, né, e que talvez o Bion também vá trabalhar, e que para mim daria subsídio para isso, é um texto posterior, e que é um texto, às vezes, que a gente vê muito pouco, que é o suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos, aquele texto de 15, que o Freud publica em 17, junto com Luto e Melancolia. O que tem de importante no suplemento metapsicológico à teoria do sonho é onde o Freud retoma um pouco mais a questão do alucinatório, que para Freud é fundamental essa questão do alucinatório, e a alucinação também como um entre e uma possibilidade de. E lá nesse texto é o texto que ele vai trabalhar a importância da dialética entre a alucinação positiva e a alucinação negativa, né?
e que isso também os winnicottianos vão trabalhar de alguma forma, quando Freud diz que a alucinação negativa é a possibilidade de alucinar negativamente o outro na presença. Então, a importância que o bebê possa negativar a presença da mãe na sua presença, né? A mãe estando e eu negativo. Isso dá amparo, porque o bebê está amparado, e, ao mesmo tempo, ele pode negativar a presença dela, e aí ele pode investir no mundo alucinatório dele. Mas, porque isso seria estar né? Suportar aquele processo. Tolerar a presença e a não presença, porque daí ele coloca, né, nessa alucinação negativa, ele de alguma maneira se dá a possibilidade de suportar a ausência da mãe. E não sei se o Bion trabalharia aquilo que nós estávamos estudando esses dias, que eu acho que é o mesmo jogo importante, que dá claro, mais tardiamente, que é o jogo do Fordá. Para mim, o jogo do Fordá também é um exercício da possibilidade de prescindir do objeto e viver no mundo fantasmático da brincadeira, né? Da fantasia, do devaneio, no quanto isso... Mas, claro, nós estamos falando de uma criança no Fordá do Freud mais... Sim, um pouco recursos, mais, né? Mais além, tardia, né? Sim. 1 ano e meio, Sim, né? etc. Né? Sim, que é tentar, transformar em ativo aquilo que ela sofre passivamente. Né? Mais ou menos isso, né? Mas pelo viés da brincadeira, e uma brincadeira que promete o que o Freud diz aqui, lúdico. Fantasiar e devanear. Né? Então, a criança pode devanear e brincar nesse outro espaço. Né? Sim. Eu fiquei pensando que, de repente, o Bion vai introduzir a questão do sonho acordado, né? Que eu acho que entra dentro do devaneio também, né? Do sonhar em vigília, né? E que claro, é pensar em imagens, né? A importância do pensar em imagem. Isso. E o pensar em... Deixa eu só ver que tem o chat aqui. Tem perguntas. Qual a diferença do recalque? Tem duas perguntas. Qual é a diferença do recalque primário e secundário? E daí a capacidade de estar só na presença da mãe e o Winnicott. Eu acho que sim, né? Que é essa questão, negativa. Né, do... Acho que sim, né? Deixa eu só dizer quem é que está perguntando, que eu não disse aqui, só para não dar nome. A Adriana Silva perguntou, então, recalque primário e secundário, e a Bruna fala da capacidade de estar só, né, que é a questão do Winnicott, né? Mas só assim, antes de tu falar do recalque, eu fiquei pensando na questão do sonho, né? Do sonho acordado, talvez a gente possa pensar nesse devaneio, né? Ou numa alucinação, entre aspas, se a gente pensar que a parte psicótica e não psicótica, pensando no Bion, né? Sim. Elas precisam circular, né? Então, quando tu tá devaneando, tu tá sonhando, tu tá imaginando ou fantasiando, tu pode estar a serviço da parte psicótica da personalidade, né? Que tem um trânsito maior na barreira de contato, né? Porque o Bion vai dizer isso, que tem trânsito, né? Então, talvez isso seria... Aí tu citou a barreira de contato, eu pensei que o Bion traz do projeto. Do projeto. Isso. Né? A barreira de contato. A barreira de contato, uma membrana mais permeável, menos impermeável, né? Como é que ela tem uma permeabilidade? Porque a barreira de contato, ela é móvel, né? Ela não é estanque. Sim. Ela permite esse movimento. Né? Sim, porque o nome, né? O nome é interessante, porque é uma barreira, mas permite contato. Né? Então, por isso que tem esse trânsito, né? Independente da estrutura, né? Tem um trânsito entre a parte psicótica e não psicótica. Então, alguém que está devaneando, entre aspas, alucinando ou fantasiando, pode estar, né, podendo entrar em contato com um aspecto inconsciente e voltar, né? Enfim, esse seria o sinal de saúde, né? Tanto que talvez eu acho que o Green, quando ele vai trabalhar, e o Green é um dos pioneiros que foi trabalhar, até que prova o contrário, e acho que ele tem toda uma conversa com o Bion e também com o Winnicott, ele tem vários diálogos com ele, né? Eu acho que quando ele cunha a expressão contra-transferência figurativa, que é a capacidade do analista alucinar, no Bion, a capacidade do analista sonhar, e esse sonhar como forma de comunicação do inconsciente do outro, etc., eu acho que esse conceito ele vai cunhar nessa inter-relação entre Freud e Bion. Né? Acho que a contra-transferência figurativa
Podia ser outro termo, eu peguei esse termo porque é um conceito que eu acho bem interessante, que ele nos contempla o que isso vai ser importante para que tu possa intervir justamente naqueles quadros onde a capacidade representacional do sujeito mais primitiva, através da tua capacidade imaginativa, da tua capacidade alucinatória, né? Que é isso, né? Que é poder sonhar acordado, né? O que o casal Baranger fala da figurabilidade, né? Que é isso, né? Poder dar figurabilidade, ou a contratransferência figurativa, que é isso, né? Quer dizer, o analista precisa imaginar pelo paciente, né? Que mais ou menos o que a gente fala, sonhar, o Bion diz, né? Sonhar o sonho não sonhado do paciente, né? Que eu acho que a gente está... Né? Eu acho, se eu fosse dar uma versão metapsicológica, se é sonhar o não sonhado, é sonhar aquilo que o sujeito não pôde representar e, por não poder representar, não pôde sonhar. Então, um outro aparato psíquico vai sonhar isso por esse sujeito, até poder devolver isso de alguma forma, né? Metabolizado. Sim, alguém perguntou ali da reverie, sim, né? Então, é o sonho, o reverie é o analista sonhar algo que o paciente não tem condição, o paciente não tem aparelho para sonhar, né? Para pensar. Então, o analista sonha, de certa maneira, seria a figurabilidade, né? Sim, a reverie é sonhar, né? É devaneio, né? É essa tradução, né? Mas, enfim, até assim, né? Vamos ver como é que nós estamos aqui na... Mas eu acho que tem uma pergunta lá em cima, também, né? A do recalque, né? Que eu podia falar rapidamente ali, acho que... eu acho que sim, rapidamente, o recalque primário e secundário, né? E eu não sei, eu acho que a gente conseguiu responder para a Rafaela, né? Do sonhar, né? Ela não entendeu muito. A questão do recalque primário e do secundário, rapidamente, assim, porque transcende também o que a gente, né, mais focalmente a trabalhar, mas eu citei rapidamente, né? Nós, assim, o recalque secundário, nós temos uma espécie de consenso, o Freud é bem claro, nós não teríamos grandes problemas com ele. O que o recalque primário, que também tem a ver com a instauração do princípio da realidade internamente, digamos assim. O recalque secundário ele vai se estabelecer justamente na resolução da conflitiva edípica. O recalque secundário é propriedade daí do pré-consciente ou ainda da parte do eu que diz não ao desejo, né? Então, o recalque secundário ele está instaurado no final da resolução edípica. Quando a gente diz, bom, o Édipo é recalcado, é justamente esse recalque secundário. O Freud vai dizer, o recalque secundário é um contra-investimento, segura o desejo, né? E ele é ativo. Por que ele é ativo? Ele é ativo porque o eu do sujeito, ou o pré-consciente, assume essa função. O recalque primário, ele é mais enigmático, e o Freud não é tão claro por ele, mas o Freud vai dizer que o processo do recalque se dá em 3 tempos. Recalque primário, recalque secundário e o retorno do recalcado. Ele vai dizer isso e vai dizer que toda a manifestação clínica na neurose é produto do retorno do recalcado. Sonhos, transferências, atos falhos, xistes, todas essas várias comunicações que a gente conhece, é como é que o conteúdo que está proibido de vir diretamente vem de forma indireta. Vou sonhar, vou fazer transferência, vou fazer sintomas, por exemplo, atos falhos, xistes, são formas de retorno. Como é que se instaura o recalque primário, que é o mais enigmático, e principalmente porque o recalque primário vai fundar o inconsciente recalcado, né? A tópica de 1900, capítulo 7º, que a gente chama de forma informal do pente, da forma que o Freud colocou ali, o recalque primário ele vai fundar o inconsciente recalcado. Sempre lembrando, a fundação do aparato psíquico é diferente da fundação do inconsciente recalcado. Antes do recalque se instaurar, nós temos todo um tempo importante e significativo, que também, eu dizer, o Bion fala, tanto Bion, que o Freud fala nos 2 princípios do funcionamento mental. O Freud fala ali do tempo do autoerotismo. Se vocês lembram ali, olha, tem o autoerotismo, tem a questão depois que ele vai dizer narcisismo e amor objetal. O tempo do autoerotismo passa a ser importante, inclusive na clínica contemporânea, em termos de desenvolvimento libidinal. Se nós quisermos olharmos para a clínica do mais além, como diz o Freud, nós vamos nos debruçar no tempo do autoerotismo. Por exemplo, psicossomática. É um outro território e um outro espaço. Então, a diferença entre fundação do aparato psíquico e fundação do inconsciente recalcado.
O inconsciente recalcado é fundado pelo recalque primário, primeira grande cisão do aparato psíquico. Esse recalque primário, o Freud não diz explicitamente de onde ele vem. O Freud diz só que também é um contra-investimento, mas ele é passivo. Eu diria, uma leitura, e podemos voltar para discutir isso num outro momento, que o recalque primário é produto do não parental. Quem instaura o recalque primário são as figuras parentais. Então, os não parentais que estruturam o aparato psíquico e que dizem o não e que instauram o recalque primário, primeira grande cisão, para que haja uma contenção do desejo. Como o desejo ainda segue proliferando, vai ter que ter um segundo tempo, recalque secundário. Então, o inconsciente recalcado freudiano, ele se instaura. De um lado, recalque primário, não contra-investimento oriundo das figuras parentais. E no recalque secundário, que o sujeito toma para si essa potencialidade de dizer não. Por isso que a gente diz que ele é ativo. E essa é a dialética entre inconsciente, entre o que está no inconsciente e o que vem para o pré-consciente. Mas se vocês quiserem ler sobre isso, tem o caso Schreber, que é importante, e tem também o recalque. Fala, né, Anne? Quando tu fala, tem o recalque primário, secundário, e aí as formações substitutivas, é isso, né? O retorno do recalcado. A questão do sonho, retorno do recalcado, né? Então, isso seria a formação do inconsciente para o Freud. Assim, é dessa maneira que vai, né, que o inconsciente se forma, né? Que seria a pulsão, então, pulsão, recalque, né? Retorno do recalcado e a formação do inconsciente. Objeto, isso, o encontro com o objeto vai, nós vamos criando as representações a partir da experiência de satisfação, da experiência de dor, e vamos criar o conteúdo do inconsciente recalcado, que são as representações coisas, que elas vão ficar ali. Quando a gente fala em imagens ou em alucinação, nós estamos falando no quê? No mundo das representações coisas, que é o conteúdo do sonho. Os sonhos são imagens em movimento. O Freud vai dizer as representações coisas são produto principalmente de estímulos visuais. Principalmente, elas não são só visuais, mas principalmente estímulos visuais. Enquanto as representações de palavra, que é do pré-consciente, elas são por excelência acústica. Então, representação coisa, inconsciente recalcado. Representação palavra, pré-consciente. Quando tu junta a representação coisa mais a representação de palavra, tu tem uma representação de objeto, questão simbólica e uma série de coisas. Por isso que o Freud vai trabalhar e vai apresentar o aparelho psíquico dele lá no item sobre regressão, porque tem esse projeto de pensar em imagens, que o pensar em imagem é anterior a pensar em palavras, que o pensamento, antes de mais nada, é imagem. Por isso que talvez o Bion vai trabalhar essas questões importantes, nós estamos trazendo essas várias questões, porque para que eu possa criar uma representação, eu tenho que antes imaginá-la, pensá-la como imagem. Eu pensei no terror sem nome, Painha, agora. Pensei no terror sem nome, acho que a gente pode fazer uma associação com o incognição, a representação coisa, que não... Sim, e eu fiquei pensando a coisa da fantasia kleiniana, né, que o Bion depois vai se utilizar também, porque é isso, né, o bebê, né, ele primeiro, vamos dizer, tem algo que é coisa, que ele fantasia, mas ele ainda não conecta o pensamento com o que aquilo significa, né, aquilo está lá como coisa para ele, mas depois vai ter sentido, né, pelas coisas que ele vivenciou, né, então acho que a fantasia, né, primitiva estaria também, né, dentro dessa linha, né, e eu fiquei pensando na formação do inconsciente para o Bion, né, que é a pré-concepção, realização positiva ou negativa, e aí o inconsciente se formando, ele faz aí entra a questão da expansão, né, não é do recalque, né, na medida que quanto mais puder pensar e mais pensamento eu criar, mais inconsciente eu estou formando, só para a gente fazer, porque como ideia, algumas intersecções, né, mas eu não sei se tem alguém que perguntou uma coisa, mas também nós já estamos nos encaminhando para o final, né. Eu só queria sinalizar nesse caminho aqui também, Anne, que tem talvez uma coisa que é diferente, mas talvez faça um link também, com aproximações e diferenças, porque a ideia não é que essas coisas se sobreponham, né? As coisas conversam entre si. Um outro conceito que o Freud tem, e que eu acho que se aproxima um pouco, mas não é tão específico como pré-concepção, o Freud tem um conceito de disposição.
né? Que o bebê humano nasce com uma potencialidade de vir a ter um aparato psíquico, uma potencialidade de vir a ter a questão edípica, uma potencialidade de vir a ter um eu. Então, Freud diz que a disposição, para ele, é um conceito extremamente importante, porque ele não usa a expressão estado potencial, que acho que é uma expressão nicotiana, mas essa potencialidade de vir a ter. Então, assim, mesmo que ele diga que a gente não tem desde o começo um eu, nós não temos um aparato psíquico, mas tem que vir a ter a partir do encontro com o outro, ele tem a ideia de uma disposição de, né? E que essa disposição significa que vai ser o meio pelo qual nós vamos ter elementos importantes. E uma outra coisa que daí a gente pode aproximar da questão da pré-concepção, né? Só que a pré-concepção está dentro já de um pensamento primitivo, né? Do proto-pensamento. E a disposição, né? E a potencialidade de vir a ter o aparelho para depois vir a ter um eu e poder vir a entrar, né? E uma outra coisa que eu não disse, mas que é importante, entre esse texto de 11 e o texto de 14, que é o texto de O Narcisismo, que aqui o Freud inaugura 2 grandes tempos do eu. Com o texto do Narcisismo, o Freud agrega mais um tempo que é importante para uma explanação de como é que o Freud vai compreendendo esse eu. Aqui ele falou, aqui em 11, né? Eu prazer e eu real. Quando ele chega em 14, ele vai ter o eu prazer, que ele vai chamar eu ideal, ou eu do narcisismo primário, que é o eu prazer daqui. E vai ter um tempo intermediário até o eu real definitivo, que é o ideal do eu. Então tem o eu ideal, o ideal do eu e depois o eu realidade definitiva. Então tem um tempo intermediário que aqui em 11 ele não contemplou. E depois lá em 15 ele fala de um tempo anterior e que talvez o Bion deve explorar em algum momento, que tem a ver com, acho que até as proto-fantasias ou essas questões do Bion, que é o eu realidade originária. Que é no texto de 15 que ele vai trazer. Então, eu, realidade originária, eu, ideal, ideal do eu, e depois o eu, realidade definitiva. Seria, assim, a forma didática de conceber esses vários tempos das complexidades nesse desenvolvimento. Jogo. Princípio do prazer versus a presença do princípio da realidade, que faz que haja esse avanço. E a necessidade de um rearranjo para preservar uma certa qualidade de vida psíquica, menos traumática, né? E o ideal do eu, ele está ligado à internalização dos pais, né? Seria isso, exatamente. Né? Seria de alguma maneira, reconhecimento que eu não sou, o reconhecimento que não sou, né? Mas que quero vir a ser, que é o que justamente vai fazer parte do super-eu a partir de 23. Que vai dar... Sim, vai dar espaço para depois ir para o ego, né, para o eu real, né? Quer dizer, o ideal de eu, que é o que eu recebo, né? Daquilo que, né, que os meus pais querem de mim, né? Sim. Que é mais dogmático, que é mais mandato, tens que ser, né? O ideal de é uma busca de vir, né? Um devir, que nunca vai acontecer, né? Mas a gente segue. Eu não sei se a gente pode fazer uma relação, a gente já está indo para o final, mas assim, do superego mais primitivo kleiniano, né? que o superego primitivo, que ela vai falar lá, e o Bion fala também, né, desse superego, que ele se instauraria no primeiro ano de vida, né, que é um superego mais punitivo, né? Mas eu estava escrevendo sobre isso para um trabalho aí, que tá ligado, que talvez, né, não sei se a gente nós não vamos fazer ter alguma em Freud um intersecção superego primitivo, da mesma forma que talvez o Bion vai trabalhar e a Klein, mas o Freud vai dizer que o superego tem uma raiz primitiva que remete ao id e que alberga as identificações primárias, que são as identificações mais totalizantes e que carrega as idealizações. Então, porque na melancolia não se trata de um conflito edípico, do que é a parte mais sofisticada do superego, se trata da parte arcaica do superego. E o Freud faz questão de dizer que tem uma parte arcaica que ele remete ao pai da horda, para ter uma ideia do quanto é arcaico e quanto é primitivo. E que, claro, que não tem a mesma pegada do que está dizendo. O Freud vai dizer que ele vai estar constituído só na resolução do Édipo, mas ele começa porque ele diz, o superego sequestra a parte mais primitiva da estruturação do eu. Então, que em Freud também teria um superego primitivo, porque ele vai albergar, e essas patologias, entre elas a melancolia,
não vai trabalhar desde um conflito dos ideais. Não, é um conflito entre a idealização e a impossibilidade de cumprir a idealização do superego, que tem a ver com as identificações primárias, que tem a ver com essa questão. Alguém a idealização do objeto e o quanto o objeto é odiado, né? Alguém perguntou a respeito tem tanta coisa para falar. A palavra disposição, o conceito de disposição em Freud. Isso. Da forma que eu estou dizendo, Freud fala, mas eu diria que se vocês olharem o prefácio dos 3 ensaios, de 15 e de 20, ali o Freud vai definir disposição. É a forma mais clara onde está. É o prefácio dos 3 ensaios. 3 ensaios é 5, 10, 15 e 20. O de 5 está ali, o de 10 também, mas o de 15 e o de 20, vocês vão encontrar 2 conceitos fundamentais, de disposição e o conceito, que é um conceito bem importante e que a gente tem muito para falar, que é a sexualidade ampliada da psicanálise. Né? Que é quando Freud define que a sexualidade da psicanálise não é uma sexualidade genital. É a sexualidade ampliada que faz com que a gente seja um ser sexual desde a barriga da mãe, se a gente quiser. Né? Mas aí também, o Bion também fala, né? Das questões já, né, pré-natais. Mas, enfim, nós vamos ter que fazer outro encontro, eu acho. A gente já está indo para as 10 horas. Olha, eu estou com várias coisas anotadas aqui, eu não consigo. Né? Meu Deus! Mas eu acho que bom. Alguém perguntou se vai estar gravado. Sim, né? Vai estar disponibilizada a gravação logo. Quem não assinou ainda, se inscreveu ainda, nós temos um canal no YouTube com todos os nossos eventos, então podem ter acesso e ter acesso a esse também, e daqui a pouco, óbvio, a gente vai fazer um segundo momento, para te tendo como convidado. Enfim, e eu acho que agora, aliás, só tem algumas eu acho que divulgações, né, dos nossos próximos encontros, né, Lied, antes da gente encerrar, rapidinho, né, eu acho que estamos indo para o final do... Uma pergunta aqui ainda, né, da Josilene, mas aí não sei se o pai consegue responder. O que é? Não, posso tentar. O que ela pediu? Se for uma pergunta daquela que tu responde em 2 minutos, eu respondo. Vai ficar vai gerar uma frustração, mas representação. O que era? A ideia de representação, poderia falar um pouco mais sobre a ideia de representação dentro da sequência do desenvolvimento teórico. Não sei se tem. Não, eu posso só pontuar rapidamente, assim, para que acho depois que pontua possa ler, para não deixar... para poder ler algumas coisas sobre isso. A teoria das representações em Freud é fundamental, vai sustentar todo esse pensamento que nós estamos trabalhando aqui dessas 2 décadas até 20. Porque essas 2 décadas até 20, como é que o Freud pensa a sua teoria metapsicológica? É a teoria das representações, da sexualidade e do desejo, calcado no princípio do prazer, né? Todo um pensamento hedonista. O Freud começa a teorizar sobre as representações em 91, lá nas afasias. Mas não precisam ler as afasias. O Freud tem um recorte no texto do inconsciente, onde ele retoma representação de coisa, representação palavra e representação de objeto, que são conceitos importantes de como é que se comunica. Então, afasias é um texto, o texto do inconsciente é outro texto, onde vocês vão encontrar de forma mais didática o que o Freud pensa sobre a teoria das representações, não só no apêndice C, no próprio texto do inconsciente. Depois disso, o Freud vai dar uma explicação bem interessante, bem criativa, lá no eu e no id. Quando ele vai falar no ponto 1 e no ponto 2, quando ele vai falar sobre a questão do inconsciente, etc., ele retoma a teoria das representações. Então, ele nos reexplica a teoria das representações, como é que ele compreende. Mas, realmente, falar das representações, nós teríamos que falar da Carta 52, tem várias coisas que o Freud fala sobre isso, mas ficaria em aberto aí para um outro momento nós poder falar também sobre o universo das representações, que é bem importante para esse pensar freudiano até 1920. Liege. Então, Paim, vamos ficar com essa ideia, assim, de um segundo tempo, que já... a curiosidade, a gente expandir. Muito obrigada, já te agradecendo, que eu estou cheia de
pensamentos aqui, anotei, mas não vai dar, vai ficar para um segundo momento, vou ter que tolerar minha frustração e dar um outro destino para ela aqui. O pessoal aqui elogiando, gostando, assim, foi ótimo, um encontro maravilhoso, né? O pessoal agradecendo, agradecer a presença de todos e de todas, e convidar, né, também, País, tu tem alguma atividade que tu queira divulgar, que algum encontro que tu tem agora? Tu quer, depois eu divulgo o nosso aqui, que a gente vai... Não, eu tenho não tenho nada de cabeça, assim, eu sei que eu tenho a semana que vem mais um encontro, mas eu queria só aproveitar para agradecer a parceria, a disponibilidade. Eu acho que a gente fez uma interação legal, a gente fez umas costuras aí com o pensamento bioniano, que eu acho que é mais um avanço dentro da ideia da própria expansão, assim, e que provavelmente nós vamos voltar a conversar aí em breve. Aí, tá? Então, deixar um abraço para todo mundo e uma boa noite aí, que as ideias sigam fertilizando aí, né? Eu acho que tu pode passar para nós também um material de divulgação que a gente coloca no expansão. Ótimo, daí. passo sim depois. Tá. Isso. Bom, então só fica o convite, a Anne, agora em outubro, né, o pessoal vai estar com um curso, né, os principais conceitos de Bion, dia 25, 26 e 28, segunda, terça e quinta, né, Anne? Terça, quarta e sexta. Terça, quarta e sexta. Terça, quarta e sexta, né, das 20h30 às 22h. Quem quiser se inscrever, daí pode ser lá pelo nosso perfil, lá mandar uma mensagem, ou mandar um e-mail para o bioemexpansão@gmail.com, né? Então, a gente fica aqui, né, nesse momento, mas continuamos. E nós temos um evento em novembro que a gente vai divulgar ainda o convidado, que ainda está... Isso, tá? Preparamos. Eu acho que é isso também, queria agradecer, Inácio, né? Realmente a parceria, a tua disponibilidade também, sei que está cheio de coisas sempre, e arrumou um tempinho para nós. Obrigadão. Um beijo para todo mundo. E aos beijo colegas aí dos vários lugares do Brasil. Boa noite, Isso, muito legal. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite, bom descanso, pessoal. Ótimo. Obrigada. Tchau, muito valorosos. Obrigada. Obrigada.